Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Lê, seu podcast quase favorito sobre assuntos aleatórios. Meu Deus, dá uma travada aqui. E para começar o episódio de hoje, eu vou falar de algo que é um pouco talvez diferente, mas como o tema principal desse podcast são assuntos aleatórios, eu acho que faz sentido, mas eu acho que vai justificar no final. Eu vou falar hoje de... Pelo título, né? Talvez não dá pra saber do que era, mas hoje eu vou falar de eSports, competição de jogos eletrônicos. Bom, vamos ao episódio lá, né, de hoje, porque pela pauta que eu fiz aqui, o episódio vai ficar um pouco comprido, tá? Então vamos do começo aqui, né? Semana passada, e acabou agora, no último final de semana, um campeonato chamado Intel Extreme Masters 2024. Intel Extreme Master Rio, foi no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que foi um campeonato de jogos eletrônicos, mais especificamente de Counter-Strike, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, tá? Eu tô explicando bem no começo, caso você, sei lá, entrou de paraquedas aqui e nem saiba o que é Counter-Strike, né? Então é bom explicar tudo. Então, Counter-Strike é um jogo onde as pessoas competem e como se fosse realmente uma competição igual um esporte normal, só que é tudo feito, né, virtualmente. Bom, e basicamente eu vou falar sobre... De fundo aí tô deixando uma gameplay, que é a última partida, né, que eu vou comentar aqui do que tudo que aconteceu, né, que é a Fúria, que é um time brasileiro, é uma organização brasileira, né, e tem o seu time, porque às vezes a organização pode ser, vamos supor, brasileira e contratar jogadores de fora, né, jogadores, sei lá, de outros países, né, mas no caso da Fúria, ela é uma organização brasileira e os jogadores são brasileiros também, né. Então é um jogo entre a Fúria contra a Mouse Sports, que é praticamente um time internacional, né, tem jogador de vários países lá. Enfim, bom, o campeonato, ele é considerado um campeonato tipo assim de alto nível, é como se fosse tipo pra quem manja de futebol, seria uma espécie de... Eu ia falar uma espécie de... nas Champions League, mas Champions League normalmente é quando pega só times da Europa, né? Mas seria como se fosse... Seria praticamente um mundial, né? Tem times de todos os continentes, teve time da Ásia, teve time da Europa, teve time da América do Norte, enfim, de vários continentes. Eu acho que só da Oceania que não teve, mas enfim. Ele não é considerado um campeonato tipo como se fosse um campeonato mundial mesmo, porque dentro dessa estrutura aqui, né, tem outras regras para ser considerado um campeonato mundial, mas meio que assim, eu acho que boa parte dos times que participaram desse campeonato estavam no top 10. Então, tipo, o nível é tipo um nível mundial, entendeu? Então a gente teve nesse campeonato times brasileiros, né, como a PEN, a Imperial e a Fúria, né? Ambos são times que a organização é brasileira e os jogadores também são brasileiros. E o time que eu coloquei aí, que, né, no título vai estar aí, né, a princípio, se eu não estiver mudando, que é o time brasileiro, fica em quarto lugar, que no caso, né, foi a Fúria. Na verdade, terceiro, quarto lugar, porque não é disputado, né? É como eles perderam nas semifinais, né? Acaba ficando nessa colocação. Uma explicação só, né, sobre a Fúria. Atualmente a Fúria, tipo, ela é o time que, desses times brasileiros, ela que avançou mais, né? E
dos times também brasileiros, é a que se mais tem, entre aspas, esperança, porque tem muito dinheiro injetado, tá, nesse time, e tem, vamos supor, como se fosse uma lenda, como se fosse não, né, é uma lenda diria talvez de jogos eletrônicos no geral, mas principalmente do Counter-Strike, e principalmente, assim, do Counter-Strike ele é considerado também, né, ele tem uma fama internacionalmente, mas no Brasil, tipo assim, sem sombra de dúvidas, ele é o maior nome, que é o Gabriel Fallen Toledo, tá? Então ele faz parte desse time, então, tipo, só por isso já é, sei lá, tipo, grande maioria do pessoal torce, né, pra esse time, justamente por causa dele. Lógico que tem outros jogadores também que fizeram fama, como Cacerato, Yuri, mais recentemente o Cello e o Skulls, e enfim. Por que eu estou explicando tudo isso? É porque eu tenho que dar um contexto do ponto onde eu quero chegar. Se você já conhece tudo isso, eu não sei se eu vou colocar minutagem, mas vai pulando aí até onde eu vou falar sobre o jogo, o último jogo que eles jogaram, que acho que esse é o ponto principal, assim, desse episódio, tá? Devia ter falado isso logo no começo, né? Mas esqueci. Enfim. Os outros times, né, os brasileiros, tanto a PEN quanto a Imperial, que foram esses dois times, eu não vou falar muito porque, tipo, eles perderam quase que no início do campeonato, praticamente, né? Então, não sei se vale tanto a pena, né, citar a trajetória, até porque não é o assunto do episódio de hoje. Mas, deixa eu só contar como é que foi o desempenho da Fúria, tá? A Fúria hoje tá, acho que no top 9, né, considerado top 9 mundial. E assim, ela só pegou pedrada nesse campeonato, que, como eu falei, era composto principalmente por times do top 10. Então, na primeira partida ela pegou um time de top 6, ganhou. Depois ela pegou um time no top 4, ganhou. E só pra falar, esse top 4 se chama Mouse Sports, que é o mesmo que eu tô mostrando aí no fundo, que é a transmissão do Gaules. Espero que ele não me dê strike, enfim, qualquer coisa também, né? Na partida antes da semifinal, eles ganharam do top 1 mundial. Na verdade, na época era top 1/top 2, porque ele tava sempre disputando, né, com outro time, mas eu vou explicar mais pra frente porque que ele é o top 1 atualmente. Acho que já vai ficar um pouco claro. Essa partida tá rolando aí é um rejogo, tá? Então, nas semifinais eles pegaram de novo esse time, né, da Mouse Sports, só que para semifinais. Então, eles vão ganhar de novo desse time, tá? E eu falei que na outra partida ainda, antes das semifinais, eles pegaram a Nave, que é considerado o top 1. Por quê? Porque eles ganharam esse campeonato aí, né, que se chama IEM Rio 2024, e eles acabaram ganhando. Então hoje eles são considerados top 1. Ou seja, durante o campeonato, eles ganharam no time que, teoricamente, né, eles ganharam do time que foi campeão desse torneio. Então assim, eles tinham tudo pra poder, tipo, sabe, ganhar o campeonato, de certa forma. Por isso meio que se espera muito deles. E, enfim, teve esse jogo aí, né, que eu espero conseguir acabar esse episódio antes de acabar essa partida, porque foi muito rápido. Foi tipo, não vou considerar que foi um espanco, mas foi quase tipo um espanco. Foram tipo, normalmente é feito uma melhor de 3, onde o primeiro time que atinge 13 pontos ganha a partida. Tem uns fatores de desempate também, caso os dois times eles chegam em 12 pontos, mas não vou explicar muito isso. Pra quem sabe, sabe, quem não sabe não vai fazer muita diferença. Eu não tenho o número aqui, mas foi tipo papo de, sei lá, 13-3, acho que 13-5 ou 13-6, tipo muito rápido mesmo, sabe? Tipo, eles tipo, não tiveram chances, literalmente. E porque toda jogada que eles faziam era meio que tipo anuladas, sabe?
de certa forma. E nesse jogo contra a Mouse, acho que pra quem assistiu ao vivo, que foi o meu caso, deu uma sensação de nossa. Tipo, acho que todo mundo começou a assistir muito confiante, porque como a gente já tinha ganhado desse time, né, que é o top 4, e a gente tinha acabado de ganhar do time que era top 1, a gente tava assim, mano, a gente vai ganhar deles e vai pegar de novo, provavelmente, o top 1 nas finais, entendeu? E aí sim vai ser tipo, para duro, sabe? E não que ia ser fácil esse jogo, mas tipo, tinha uma confiança maior, né? E foi isso, tomou um sacode. Eu particularmente não... Eu fiquei tipo decepcionado, né? Quando assisti o jogo, porque tipo, você espera muito, você cria uma expectativa, você fala assim, pô... Eu não fazia questão, sinceramente, tipo assim, de ganhar. Lógico, né? Eu queria que ganhasse, tava torcendo pra ganhar, mas... sei lá, acho que o modo como foi tão feio, tipo assim, foi literalmente tipo um espanco, assim, sabe? Alguns... Eu tô revendo o jogo aqui agora, sabe? Parece que foi tipo várias coisas que tipo não deram certo, assim, que você olha e fala, putz, né? Tipo, eles foram meio que anulados, basicamente, né? Várias jogadas. E enfim, eles perderam, tá? Como eu falei, essa partida é melhor de 3, eles perderam 2 partidas, né? Que são considerados tipo melhor de 3 mapas, né? E aí eles perderam 2 mapas, que seriam tipo cada cenário, assim, ou cada round, né? Vamos supor. E é isso. E aí, recentemente eu vi muita galera tipo descendo a lenha nos jogadores. E assim, é normal, tá? Toda vez que esse time perde, os caras descem a lenha nos jogadores. Toda vez. Tanto que, tipo assim, eu não sei se eles veem os comentários, mas... sei lá, tipo, o mental deles deve ser bem tipo assim, mano, que bosta, véio. Vão xingar a gente de novo. Eu particularmente nunca xinguei. Acho que nem mentalmente, porque, tipo... eu vou explicar um pouco mais na frente o porquê, sabe? Mas eu acho, né? Meio desnecessário. E... eu até tava vendo, né? Um pouco mais cedo, tem tem toda uma comunidade de pessoas que falam sobre esse jogo, acompanham esse time, né? Que é a Fúria. E tem uns caras que fazem... nossa, a motinha nervosa. E tem uns caras que fazem como se fosse uma paródia, né? Do Donos da Bola. Que é aquele programa onde a galera fala sobre os jogos de futebol, blá blá blá, né? Um monte de cara só discutindo e tal. E eles fazem isso só que com Counter-Strike. E eles se chamam como Donos da Bala, né? Quem é da comunidade conhece provavelmente o programa. E eu tava escutando e tudo mais. E tinha muita gente meio que tipo assim... eles mesmos tal, né? Deram os pitacos dele e tudo mais. Falaram que tipo... foi essa última partida meio que apagou essa... tipo, eles reconhecem que eles fizeram uma boa campanha no campeonato. Porque assim... é o que eu tô falando. Eles ganharam o top 4 e o top 1. Então, tipo, a campanha no campeonato foi boa. Porque recentemente eles não estavam jogando bem, né? Trazendo esse contexto também. E... porém, essa última partida meio que deu uma bela de uma ofuscada em toda a campanha que eles fizeram. Talvez se essa última partida eles tivessem, tipo, sabe, meio que fosse mais acirrada, se eles não tivessem sido praticamente anulados de forma, né, quase completa, assim, eu acho que pra quem é brasileiro, é mais ou menos o sentimento do 7-1. Você pode falar, mas o Brasil ganhou algumas partidas e tudo mais, jogou bem. Mas, cara, ninguém lembra daquele campeonato justamente por causa do 7-1. É que o 7-1 acho que foi um espanco assim, né? Tipo, histórico. Que não é o caso desse campeonato, tá? Mas eles, tipo assim, foram, né? Bem inferiores ao outro time. A questão é, tipo,
eu vi, eles têm uma parte onde as pessoas participam, né, comentando e tudo mais, e o pessoal que participa tava, né, meio chateado e tudo mais. E aí eu tava vendo também, né, no Twitter, onde tinha muita gente também, como eu falei, reclamando, mas tipo assim, todo mundo acaba citando, vocês ganham muito bem só pra poder jogar o jogo e não sabem jogar o jogo direito, sabe? Um monte de coisa. E tipo, inclusive nesse programa também foi citado onde eles ganham muito bem, blá 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 e tal. E que o fato deles não ganharem é justamente por eles estarem acomodados, por estarem ganhando bem. Não que os comentaristas, né? Teve o pessoal que participou, que comentou sobre isso. Teve até um cara lá que ficou meio que fazendo esse tipo de chacota, sabe? Que você tem que ser mais, entre aspas, humilde pra você poder ganhar, né? E a grande parada é tipo assim, se você for analisar mesmo, principalmente por causa do Fallen, ele é um cara que tipo assim, ele já é milionário, provavelmente, porque ele ganha muito bem, né, jogando, mas ele não tem só isso, ele tem empresa, tipo, ele tem empresa que é de periféricos de jogos eletrônicos. Então você para pra pensar, o cara que é ícone no cenário, poderia dizer que eu acho que é o jogo mais relevante assim, né, pelo menos de tiro em primeira pessoa, é o jogo mais relevante no cenário brasileiro, e o cara tem uma linha de periféricos, né, uma linha de mouse, teclado, acho que tem headset também, tudo mais, tudo para o cenário de competição, de jogos competitivos, tudo mais. Então, tipo, ele tem uma empresa, né, de relativo sucesso, e ele ganha muito bem como jogador. Então, tipo, o cara já é rico. Ele não tem o porquê fazer isso por dinheiro. Tanto que tem alguns jogadores que foram bem menos, fizeram bem menos sucesso que ele no cenário competitivo e se aposentaram e estão relativamente bem, né? Pelo que dá pra acompanhar assim. Então, eu acho que esses caras, eles querem muito ganhar. Só tipo, sei lá, né? Deu azar. E também vazou uma comunicação durante a partida onde eles falam assim, pra gente ganhar isso aqui vai ser um milagre e tudo mais, assim. E todo torcedor, tipo assim, eles têm essa... Não, mas eles têm que querer muito mais, sabe? Eles levam isso muito numa brincadeira, mas eu fico parando pra pensar. Pensa que é o mesmo cara que tá lá jogando. Ele deve levar isso muito a sério. Mas se ele não tiver um pingo assim de não levar pro coração, eu não falo que é tipo assim, é uma coisa você levar a sério, outra coisa você levar pro seu interior. Qualquer crítica que ele receber na internet, ele vai levar, vamos supor, pro coração dele, e ele vai ficar depressivo ou qualquer coisa do tipo. Então eles têm que ter de certa forma um bloqueio pra justamente isso não afetar meio que o mental deles, né? Então você acaba ficando meio apático a qualquer sentimento, seja coisa boa ou coisa ruim. Óbvio que provavelmente coisas boas eles vão ficar genuinamente felizes e também eles vão se permitir estarem felizes, né? Agora, eles não podem se deixar abalar por uma partida ruim, justamente porque, sei lá, tipo, daqui 15 dias, 10 dias vai ter um outro campeonato. Provavelmente eles vão ter que jogar e não pode ficar pensando, sabe? Putz, a gente perdeu. Então, eu acho que tem um pouco essa construção mental, sabe? Deles não ficarem tão chateados com a derrota, justamente porque, cara, é meio que um papel deles, né? Todo mundo fala, né, que no cenário competitivo, não só tipo de esportes, mas qualquer tipo de competição, você provavelmente vai perder muito mais do que você vai ganhar num saldo geral. Porque você compete com muita gente que também quer ganhar muito. Então, uma hora você ganha, outra hora você perde. E sei lá, sabe? Claro que tem, sei lá, Michael Phelps, o cara ganhou pra caramba.
Tem sim as exceções, cara, mas tipo, a grande maioria não é assim. Você vai perder muito mais do que você vai ganhar. Tanto que se for para pensar em qualquer competição, seja o nado mesmo que você tem agora, normalmente são, sei lá, tipo 8 nadadores e só um deles vai ganhar. Então, sim, vão ter muito mais perdedores do que ganhadores. Então, eu acho que um dos motivos do porque parece assim que às vezes eles estão assim mais leves, né? Tipo, mais que o pessoal tava falando, eles estão dando risada, eles estão perdendo e eles estão rindo. Cara, às vezes, tipo, é o modo de você encarar uma situação, sabe? Tipo, se ele ficar tenso, pode ser que isso atrapalhe o jogo dele, né? Eu tô falando, tipo, uma suposição. Porque eu, sinceramente, eu acho que eles... Se eles realmente não quisessem ganhar, se eles estivessem tão acomodados como todo mundo pensa, eles não teriam chegado no resultado que eles tiveram recentemente, que foi tipo uma melhora. Você pode, né, eles perderam nas semifinais, mas foi uma melhora. Então, essa é a minha defesa para os jogadores, né, para tudo que aconteceu. Mas eu realmente fiquei decepcionado com o resultado da partida. O problema que eu acabei de falar é a galera, tipo, jogando hate, né? Jogando discurso de ódio e tudo mais diretamente na rede social, no perfil dos jogadores. E pra mim isso tá ficando muito parecido com o futebol. Acho que no futebol a galera é um pouco mais agressiva dessa forma. Eu sinto que antigamente em jogos eletrônicos, tipo assim, era uma galera bem mais nerd, então, tipo, não tinha tanto isso. Acho que talvez agora que virou uma coisa bem popular, tipo, juntou uma galera que gosta de futebol também, e aí acaba ficando mais, de certa forma, mais tendo essas atitudes agressivas, o que acho que faz parte da cultura do brasileiro no geral. Então, né? Mas acho que no fundo, eu sinto que, tipo, são pessoas, e no futebol tem muito disso também. São pessoas que, de certa forma, têm uma frustração pessoal e acabam descontando isso em algum tipo de, sei lá, hobby onde eles assistem. Seja no futebol ou agora que eu tô estudando no Counter-Strike. São pessoas revoltadas que colocam tanta energia, tipo, em torcer pra um time e que ficam extremamente decepcionadas pelo time perder. O que não faz sentido nenhum, porque você não tem um controle. Para pra pensar que os próprios jogadores não têm um controle absoluto do quanto que eles... Do resultado que eles vão ter. Eles podem treinar, eles podem se preparar, mas tipo, pô, se chegar na hora da partida e não der certo, só não deu. É que no caso, tipo, foi feito pra você ser assistido, né? É um tipo de jogo feito pra você assistir. Mas sei lá, pensa que você tá bem acompanhando, você é um lunático pra acompanhar, sei lá. Eu vou citar uma coisa menos popular, né? Mas campeonatos de judô. Você torce muito pra um judoca e o judoca perde. Você provavelmente não vai chegar na cara do judoca e falar assim: você é uma vergonha, você não queria ganhar. Tipo, você não vai falar isso, tá ligado? E é claro que, tipo assim, não é a maioria dos torcedores, né, da Fúria que jogam esse hate, mas é uma galera, existe uma galera de fato. E eu acho que é isso, né? Uma galera revoltada com a própria vida que joga muita energia numa coisa que não tem como você ter controle. Você tá, tipo assim, é igual você apostar em um cavalo e ficar chateado, sabe, aquelas corridas de cavalo. Eu não sei como é que é, mas deve ter, né? Porque a gente vê sempre em filme e tudo mais. Mas seja você apostar também em resultado de jogos, o que tem no Counter-Strike também, né? Muita gente às vezes fica revoltada porque apostou, né? Acreditou tanto no time que apostou dinheiro e perdeu dinheiro, sabe? Então tem tudo isso assim. Mas é burro, sabe? Porque você é uma coisa que você põe muita energia em uma coisa que você não controla. Então é isso. Eu quero trazer soluções, né? Porque se você tá aí e acabou de ser chamado de burro, porque eu te chamei de burro por você estar revoltado, se estiver escutando, não sei, quero trazer soluções, tá? Pra você.
Então, se você é um torcedor da Fúria que acompanhou até agora esse podcast de 20 minutos, parabéns. E agora eu vou trazer soluções. Primeiro de tudo, você provavelmente é um torcedor frustrado com a Fúria porque ela é inconsistente. Ela consegue ganhar de times, como eu acabei de falar, como a Nave, que é um top 1, da Mouse, que é o top 4 atualmente, enquanto eu gravo isso aqui, e da FaZe, que é o top 6, sendo que a Fúria é o top 9. Então, contra tudo e contra todos, né, de certa forma, entre 4 jogos, ela ganhou 3 de times onde ela é inferior no ranking. A primeira solução é torce pra PEN. Eu acho que a PEN ela é mais consistente. Ela foi pior nesse campeonato? Foi. Mas ela costuma ser mais consistente nos campeonatos. Então, esse é o primeiro. Eu, particularmente, eu tava. É que na verdade a gente acaba sempre torcendo para times brasileiros, mas eu gosto muito mais de ver a PEN jogar. Porque eu acho que ela traz realmente uma linha mais de consistência. Não sei, cara. Eu curto mais os jogadores de lá, o modo que eles jogam. Tem um jogador novo chamado Snowzinho, ele grita pra caramba, é da hora ver. Enfim, é um time que eu gosto mais, atualmente. Eu sempre gosto de ver o jogo da Fúria por causa do Fallen, né? Porque, enfim. Mas às vezes eu fico meio chateado. Então, é isso. Torça pra PEN. Tá? A outra coisa que eu ia, né, falar é justamente o que eu acabei de citar. Assistir esse jogo é nada mais do que um entretenimento. Lógico, você tá assistindo. A parte mais legal é você escolher um time, torcer e ficar lá. E quando, sabe, você assistir que tem, por exemplo, partidas assim, jogadas que você fala assim, meu Deus, eles vão perder. E de repente eles viram. E tipo, é gostoso de você assistir isso. Mas é um entretenimento. Você não tem que ficar realmente revoltado, realmente nervoso, sabe? Eu acho que se é algo que gera tantas emoções que impactam tanto a sua vida, eu acho que talvez você deva parar de consumir isso. Ou se você acaba pegando e ficando num ponto onde você tem que lembrar que assim, os jogadores são pessoas. Então se você chega num ponto onde você tá, sei lá, tipo, jogando toda a sua raiva, toda a sua frustração numa outra pessoa porque ela perdeu um jogo num campeonato de jogo eletrônico, você tem que repensar a sua vida. E eu falo isso pra qualquer coisa também, sabe? Se você ficar revoltado por um time de futebol, qualquer coisa, você tem que repensar um pouco a sua vida. São coisas irracionais, muitas vezes. A gente não escolhe isso. Mas é bom você repensar. Você fala assim, pô, cara, realmente, eu acho que eu deveria talvez não assistir tanto, talvez colocar minha energia em outras coisas, né? E porque é isso, acho que o papel de assistir futebol, assistir Counter-Strike, ou que nem de 4 anos, ver uma Olimpíadas, ver uma Copa do Mundo, é entretenimento, cara. Se isso te gera uma revolta, se isso te gera uma tristeza genuína, acho que não faz bem se acompanhar, entendeu? Né? E é isso. O episódio de hoje foi mais comprido, porque eu teve que explicar muita coisa pra chegar no ponto que eu queria falar. Mas acho que foi bem proveitoso. Eu espero que quem assistiu esse episódio completo tenha gostado, né? De alguma solução, ou enfim, do contexto geral aqui. Bom, se você gostou, temos outros episódios aí. Estamos firme e forte, lançando toda semana nas terças. Se não é meio-dia, é às 18, depende do horário que eu consigo terminar esse vídeo. Mas é isso, também tem outros episódios aí. Não prometo que terá terça-feira que vem, como, né, toda terça. Eu sempre prometo que não sei se vai ter, mas se tiver, até a próxima terça-feira. Espero que vocês tenham curtido e até um próximo episódio. Tchau!